Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 38 minutos. Hoje é terça-feira, dia 22 de setembro. Veja agora os destaques de hoje. Do tráfico para o leilão, bens apreendidos em operações policiais se transformam em artigos disputadíssimos. E pensa que é só carrão de luxo? Tem até veículo antigo. Os espertinhos da pandemia ganham um novo capítulo, agora ao som do funk. Jovens ignoram o coronavírus e dão festa em Cachoeirinha, na região metropolitana. Como foi o fim da farra? Portas da esperança abertas, ou melhor, VNSS, depois de muita falha de comunicação, 6 agências retomam atendimento no estado. Saiba quais em seguida. É amanhã, exclusivo, Internacional e Grêmio ao vivo no estádio Beira-Rio. Você vê aqui. E já tem Colorado a postos. Vou estar na torcida aí também, mais um torcedor. Tamo junto, valeu, saudações coloradas. Você quer assistir ao clássico fardado? Essas camisas podem ser tuas, fique ligado. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Cadê as imagens do leilão? Fiquei curioso para saber quais bens apreendidos em operações policiais foram parar em leilões. E você sabia que quase 2 milhões de reais já foram arrecadados aqui no estado? Pois daqui a pouco nós te contamos para onde foi o dinheiro. E logo depois do intervalo, tudo o que você precisa saber sobre o clássico mais esperado do ano, o Grenal, amanhã aqui no SBT pela Libertadores da América. Um rápido intervalo e em seguidinha a gente está de volta. Até já! O jogo que para a cidade vai parar o país. Mas só um pode sair vencedor. Espero um ano inteiro por um Grenal. A vida só continua depois do Grenal. Quarta, 9h15 da noite. Inter e Grêmio, ao vivo. E a repercussão de quando um perde o outro ganha aqui na cidade é muito grande. Mexe com a história. Futebol brasileiro, futebol gaúcho. Copa Comebol Libertadores. Aqui no SBT. Todo mundo quer uma pele sempre jovem, mas com o passar dos anos a nossa pele perde elasticidade e começa a surgir as rugas e a flacidez. Por isso, você precisa fazer reposição de colágeno. Os colágenos normalmente são em pó, não são práticos. São difíceis de preparar e não têm sabor agradável. Pensando nisso, a tecnologia alemã, associada à cosmética francesa, desenvolveu Fixaderm. Fixaderm é a inovação na reposição de colágeno. Fixaderm é a primeira goma mastigável de colágeno Verisol do mercado. Portanto, podem ser consumidos de forma prática em qualquer lugar. Fixaderm é enriquecido com coenzima Q10 e vitamina C, potencializando assim a absorção do colágeno, ajudando a prevenir o envelhecimento da pele. Fixaderm não contém açúcar, podendo ser consumido por diabéticos também. Colágeno em pó? Isso é coisa do passado. Agora você pode contar com Fixaderm. Experimente Fixaderm. Você vai se surpreender com os resultados. Fixaderm, sua pele nova, de novo. – 12 de março de 2020. Que um Grenal para o estado, todo mundo sabe. Mas depois deste... O mundo parou. Mundo da bola. Porque contra este adversário, a pandemia, não tem Jeromel, Kahneman, não há defesa impenetrável. Vírus oportunista. Mais que um Thiago Galhardo. Sofremos pela doença,
pela falta da arquibancada e mais ainda daquele grito. Grenal. Procure no dicionário do futebol. Significado: garra, determinação. Qualquer semelhança para vencer a pandemia não é mera coincidência. O mundo voltou a girar, mas está sujeito a parar de novo nesta quarta, a partir das 9h30 da noite. No novo normal, nada como um velho Grenal. O Grenal está chegando, sim, e promete, claro, muita, mas muita emoção para os torcedores que vão conferir tudo aqui no SBT a partir das 9h15 da noite. Deixa eu começar com os meus queridos Glauco Paza e Jeremias Werneck. Lógico, lembrando para Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Olha só, tem gente que lá do outro lado do mundo está de olho neste clássico. Não é verdade, gente? Bom dia! Bom dia, André. Bom dia, Jeremias. E quem não tá de olho nesse clássico, hein? Eu te pergunto. Não é só aqui, porque os outros times, os outros torcedores, tá todo mundo de olho no clássico e todo mundo de olho no SBT. Eu tô vendo que o Jeremias está no nosso quintal. E no nosso quintal fica o Beira-Rio, que é o palco do jogo. Olha o cenário que tem atrás do Jeremias, tá? Privilegiados somos nós, né, André? Aliás, o Jeremias tá na beca, hein? Nossa, já tá de vestido fraque. a rigor. Tá a rigor, né? Ele é nosso artilheiro, mas é daquele cara fashion, né? É quase um Neymar. É um cara que se veste no estilo todo próprio, né, Jeremias? Tá com pinta de técnico até em campo. Calma. Neymar não, né? Neymar não, calma. Neymar andou usando umas coisinhas aí que não me apetece muito. Estão dizendo que o casaco é do Roquete, nosso amigo, colega aqui. Mas deixa assim, eu falei só pra vocês aqui, ó. O Roquete não. O Roquete tá preparado já pro dilúvio. Tá... O Roquete tá ouvindo e tá emocionado. Agora, como a gente estava falando, né, André? Todo mundo de olho no Grenal, inclusive lá do outro lado do mundo. É claro, porque afinal de contas, no Japão tem torcedor da dupla Grenal. Sim, senhor. Inclusive, a gente falou com um deles, que tem uma história toda própria no Inter. Leandro Damião é nada mais, nada menos que o artilheiro colorado em Libertadores da América. Fez 11 gols. Só que agora, neste jogo desta quarta-feira, ele não vai ser o artilheiro, ele vai ser o torcedor. Damião que mandou um recado. Sente só. Fala, galera. Leandro Damião, tô aqui para falar da Libertadores, falar do Inter. Foi muito bacana ter entrado na final da Libertadores, ter feito um gol na final da Libertadores, foi muito marcante para mim, profissionalmente. Com certeza foi o passo inicial que eu tive ali no profissional do Inter para poder ter mais oportunidades. Foi muito marcante, estádio lotado, Beira-Rio amarrotado de gente, torcedor. E na hora do meu gol ali muita gente desacreditou, ninguém acreditava que estava sendo aquele gol. E eu fui o máximo possível também para poder acreditar que ia dar certo aquela jogada, consegui fazer o gol, foi muito marcante para mim. E disputar Libertadores é uma competição que eu amo participar, de muito contato, de muita força física, então para as minhas características sempre foi bom. E no Inter fui muito feliz, poder fazer muitos gols, poder se tornar o maior artilheiro do Inter na Libertadores. Então acho que só tenho a agradecer por toda essa oportunidade que o Inter me deu. E vou estar na torcida aí também, mais um torcedor. Tamo junto. Valeu. Saudações coloradas. Tá aí o Damião, campeão da Libertadores de 2010. Cara que deixou sua marca, passou mais de uma vez no Internacional, né? É um artilheiro nato. Mas eu queria saber do Jeremias Werneck, que, como eu disse, está no nosso quintal ali com a vista do Beira-Rio e tem todas as informações de tudo, que é um cara bem informado sobre tudo, né? Que o Inter hoje não tem Damião, o Damião está no Japão, né? Mas tem um outro artilheiro, tem Thiago Galhardo. Quer dizer, será que tem mesmo no Grenal? Ô Jeremias, o Galhardo tá com um problema de entorse no tornozelo, né? Tem o Patrick que saiu machucado também. O que você me diz aí das possibilidades do Internacional, hein? Será que o Inter vai ter o Galhardo? Glauco, o Inter vai ter o Galhardo, tá? Colorado que está nos assistindo para ficar tranquilo. O Galhardo joga o Grenal.
Falei com pessoas do Inter ontem, falei agora de manhã, eu sou aquele chato que fica mandando mensagem. E aí? Não, o Galhardo joga o Grenal, a garantia é essa, ele joga. O Patrick não. O Patrick, ele fez exames, estão aguardando os resultados, tá, Glauco e André? Mesmo que o Patrick não tenha uma lesão, tá? A lesão impediria ele de toda forma, não teria nenhuma chance. Mesmo que ele não tenha lesão, a tendência é que ele tenha. Mas se ele não tiver, ele tá com muitas dores. Então ele não tem como jogar, ele tá virtualmente fora do Grenal. Isso é uma dor de cabeça gigante pro Eduardo Cudê, né? Pois é, a gente lembra também, André, Jeremias, que o Cudê não tem o Edenilson e o Moisés, ainda em virtude daquela pancadaria do primeiro Grenal, né? 4 jogadores expulsos para cada lado e esses aí ainda continuam fora por suspensão. Então é outro problema aí, outra dor de cabeça pro Eduardo Cudê. Agora eu quero saber de vocês aí, a Lili, a Fer, a gente tem o representante gremista já no outro lado do mundo? Porque o nosso intuito aqui é equilibrar o Grenal, né? Então tem Grenal no Japão e a gente vai vir agora com o representante tricolor. E sabe como é que fala Jael em japonês, ô Jeremias, André? Não faço ideia. Jael. Eu vou até me escorar aqui. Eu sabia. E eu respondo ainda. Caiu. Mas é ele que vem aí para mandar o recado para a torcida tricolor. Né? Jael, né? Jael, né? Fala aí, Jael, então. Olá, tudo bem? Aqui é o Jael. Queria nesse vídeo rápido aqui falar para vocês da minha expectativa grande para esse jogo, para esse Grenal, né? Grenal histórico da Libertadores, né? Grenal não tem favorito, por mais que a equipe do Internacional vive hoje um momento melhor, mas não tem favorito. Eu creio que vai ser um grande jogo e espero que seja com a vitória do Tricolor. Dale! Aí, ó, falamos de Damião, campeão 2010, aí a referência ao título de 2017 do Grêmio, o Grêmio que enfrentou e ganhou do Lanús na grande decisão. Então eu vou repetir a dose, agora com o cara que sabe de tudo e de todos, Jeremias Werneck. Os problemas do lado tricolor são maiores em número, né, de jogadores que estavam no departamento médico. E aí eu te pergunto, né, Jeromel, Maicon, Jean-Pierre, tem o Kahneman, o PP, tem um time inteiro para você se divertir aí e dizer para nós. Quem é que volta, ô Jeremias? É uma brincadeira, tu quer que eu diga agora ou quer que eu diga quantos vão voltar? Olha só, o Renato não vai dizer, isso é certo, tá? Já inclusive teve... que... Mas eu te digo. Inclusive teve um repórter aí que quis atucanar o Renato, perguntando quem é que vai vir do departamento, e ele não respondeu. Tem um repórter aí, entendeu? Um cara da imprensa aí. Dessa imprensa? Dessa imprensa aí. Tá, e aí, vocês querem saber o número dos que voltam ou os nomes já? Se tiver a carteira de identidade, essas coisas, tudo também. Mas aí eu tenho que pegar o telefone aqui, não, aí não vai dar, o número da identidade eu não sei de cor. Mas o Kahneman e o PP, eles voltam, tá? Você gremista que está nos assistindo aí, pode marcar. O Kahneman e o PP vão voltar com certeza no Grenal. Os outros, bom, dos outros a única certeza de quem não volta é o Maicon. O Maicon tem uma lesão, não vai jogar. E os outros, a gente pode voltar depois para falar mais detalhes disso aí. Pois é, rapaz. O departamento médico escalando, viu, André? E dentro dessas condições aí, dessas dúvidas ainda, a pergunta que eu faço para vocês, o Joel falou de favoritismo, não há favoritismo. Nesse momento, em meio a toda essa situação de algumas faltas, possíveis faltas, quem é o favorito afinal? Posso falar? Diga. Eu acho que tem um leve favoritismo do Internacional, tá? Pela circunstância, porque o Inter tem uma possibilidade aí de fazer algo que não faz há 2 anos, que é voltar a vencer um Grenal. Eu acho que isso vai funcionar como um doping natural, mas isso não quer dizer que o Inter vai ganhar, tá? É só uma opinião. As pessoas ficam muitas vezes em cima do muro. Eu tô dando aqui só uma opinião de quem convive com o futebol há um certo tempo. Agora, o Jeremias, eu não tenho nem ideia, Jeremias. E aí, Jeremias? Não, eu concordo com o Glauco, concordo. O Inter tem um leve favoritismo, sim. Esse favoritismo a gente até falou ontem, né? Quando eu estava lá no Beira-Rio, diminuiu pelo que o Inter deixou de fazer contra o Fortaleza, mas eu ainda vejo que o Inter chega no Grenal em um momento melhor do que o Grêmio. Sim, eu concordo. O Inter tem um leve favoritismo, sim. E pode ter um diferencial aí que é justamente a volta do Thiago Galhardo, né? Agora, olha só o que eu tenho aqui, ó. Corta pra mim o meu switch preferido, o segundo switch.
tá aqui, tá? A gente já é campeão, eu não canso de dizer, é o time do SBT. Quarta-feira, 9h15, começa a transmissão, 9h30, o grande jogo. E olha o que eu tenho também aqui na mão. Opa! Olha aí, ó. Camisa tricolor, tradicionalíssima, um dos maiores clubes deste mundo. E essa camisa pode ser sua, torcedor. Ô, Jeremias, você não tem uma dessa aí, né? Olha aí, ó. Não, dessa eu não tenho. Dessa eu não tenho. Não tenho. Não eu tem, tô né? aparecendo aí? Tá aparecendo. Tá. É? Então tá. Muito essa bem. eu não tenho, mas eu tenho essa aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá bom, é Tudo isso muito aí. bem entendido. Mas só ganha... Essa aqui eu tenho, tá? Só ganha quem acertar a escalação, tá? Tanto do Inter quanto do Grêmio. E o primeiro que acertar a escalação estiver lá nos comentários do Facebook do SBT, ganha essas camisas, então. Muito bem. E olha só, não tem hoje barco não, né? O Barcovid hoje não tem festinha dentro do Guaíba. Pois é. Daqui a pouco nós vamos falar de uma outra festa que teve ontem também. Em seguida a gente vai falar e daqui a pouco nós voltamos a falar de esporte e também, os preparativos para a grande partida de amanhã na Libertadores aqui no SBT. Até já. Obrigado, Jeremias. Até já, Glauco Paza. E atenção, olha só. 11h57. Daqui a pouco nós vamos falar, então, sobre um leilão que vai acontecer de artigos que são apreendidos, né, pela polícia. E isso tudo vai a leilão. Em seguida, o colega Lucas Abate vai nos contar melhor essa história. E tem também jovens, incluindo menores de idade, dão uma festinha em Cachoeirinha aqui na região metropolitana. E um detalhe, viu? A cidade está na bandeira vermelha de distanciamento controlado. O governo deve liberar em breve alguns eventos corporativos, mas casamentos, festinha de aniversário, festinha de amigos, isso ainda está proibido. Ontem a gente mostrou, né? Aqui o pessoal ali, os torcedores do Internacional, com todo respeito, mas estava uma aglomeração dentro do Guaíba que não deveria acontecer. E depois esta festinha acontecendo, o pessoal sem máscara. Olha aí, vamos aumentar o som para escutar o que tem som. Samba rolando, festinha rolando, é a casa do Covid, quem não pegou aqui não escapa. É o que eles disseram, viu? É o que eles disseram. Daqui a pouco a gente traz outros detalhes e informações, 11h59. E atenção, a Polícia Civil prendeu hoje os assaltantes que roubaram uma carga de produtos eletrônicos na BR-116 em Barra do Ribeiro, aqui no sul do estado. O Lucas Abate acompanhou esta operação e tem outras informações para a gente, não é mesmo? Lucas, bom dia. Você descobriu... Lucas, pode ir, Lucas. Me escuta? Oi, André. Oi, André. Operação Infiltrados, deflagrada pela Polícia Civil nesta manhã, recebeu esse nome porque a investigação descobriu que o motorista e o ajudante desse caminhão que foi roubado em Barra do Ribeiro, que no princípio seriam vítimas, na verdade estão envolvidos nesse esquema e também são alvos dessa investigação. A ação que ocorreu hoje pela manhã em São Leopoldo, Cachoeirinha e Novo Hamburgo, 2 mandados de prisão e 3 mandados de prisão temporária, além de mandados de busca e apreensão que servem para conseguir provas para o andamento das investigações. Até o momento, 2 dos envolvidos nesse crime foram presos pela polícia. André, esse crime em Barra do Ribeiro foi cometido no dia 7 de agosto. Os criminosos interceptaram esse caminhão, prenderam no baú do caminhão o motorista e 2 ajudantes, sendo que o motorista e um dos ajudantes estava envolvido e depois fugiram. Inclusive tem as imagens que mostram eles fugindo em um carro e abandonando esse carro em um determinado local e na sequência embarcando em outro veículo e fugindo desse local. Então, a partir dessas imagens, a polícia conseguiu descobrir esse esquema. E também descobriu, André, que esses criminosos já eram investigados por um outro assalto, esse assalto que aconteceu em São Jerônimo no ano passado. Um destaque que a polícia deu para essa operação é que muitas vezes se tem a suspeita de participação de motorista, ajudante ou até mesmo pessoas da empresa que sabem da logística, mas que é uma situação muito difícil de se provar. E nesse caso, eles conseguiram descobrir através de um falso depoimento dessas vítimas. Eles deram, dessas supostas vítimas no caso, eles deram uns detalhes que não foram confirmados pela investigação, como por exemplo que os criminosos usavam touca ninja e também que tinham outras características
que a partir dessas imagens eles viram que não se confirmava, então a polícia descobriu que eles mentiram na tentativa de proteger os comparsas. Ou seja, eles que devem ter passado todas as informações, afinal de contas, uma dúvida que a gente sempre fala, né? Sempre levanta uma dúvida quando tem algum tipo de roubo. Como que eles sabem? Como que os criminosos sabem qual é a carga, qual é o valor, né? Porque para investir numa operação dessas tem que render para os criminosos. Então eles têm que ter algum tipo de conhecimento do que está sendo transportado. E esse era um detalhe importante para a polícia conseguir prender os criminosos, né, Lucas? Isso, André. Esse detalhe era muito importante. A polícia só conseguiu porque viu que não batia o depoimento das vítimas com o que de fato havia acontecido. Então conseguiu comprovar essa situação. A polícia destaca que é uma situação, de certa forma, corriqueira, se levanta essa suspeita, mas que é muito difícil provar o envolvimento dessas pessoas, e foi algo que nessa operação eles conseguiram demonstrar de que de fato havia a participação do motorista e do ajudante, muitas vezes informando rota ou até mesmo a carga que eles estavam levando e também facilitando a ação dos bandidos, de repente parando em um local um pouco mais distante, de fuga mais fácil e não esboçando nenhum tipo de reação. Então, dessa vez, a polícia conseguiu comprovar, demonstrar a participação dessas duas pessoas infiltradas no grupo criminoso. Tá certo, até daqui a pouco. Obrigado, Lucas Abate, pelas informações. Meio-dia e 2 minutos. E atenção, teve aglomeração, teve festinha, Corona Fest. Roda de pagode, bebida, pessoal do maior papo se divertindo. Já teve ontem de manhã. Ontem já teve na beira do Guaíba. Os torcedores do Internacional, né? A imagem estava muito bonita, mas no momento de pandemia a gente sabe que não é, né? Não é permitido aglomeração. Vamos escutar aí o pagodezinho. Aqui é a casa do Covid. Casa do Covid. Quem não pegou, daqui não escapa. Quer dizer, estão brincando e esculachando, então nem aí. E tinha gente. Isso foi em Cachoeirinha, na região metropolitana. Glauco Paza. Olha, aproveitar, já que a gente não pode ir em baladinha, vamos lá ficar dançando um pouquinho, o que tu acha? Hein? Pode ser, aproveitar, né? Mas o que é isso? Olha só, é tanta falta de respeito que a gente é capaz de pegar o vírus pela imagem, viu? De tanta gente que tem ali. Não, e ainda debochando, a casa do Covid. É uma inconsequência aí, total, né? É a casa do Covid, quem não pegou aqui não escapa. Não basta fazer essa contravenção, mas ela tem que ser mostrada, que é aquilo que a gente fala, né? As pessoas querem aparecer de uma forma ou outra, contrapondo o que está sendo dito, me parece que é desafiando exatamente. As imagens que a gente está vendo aí, né? Elas foram gravadas durante a festa e todo mundo aglomerado, ninguém de máscara, uma verdadeira Sabe que foi falta transmitido online também, que nem aconteceu lá no motel lá, hein? Pois é, né? É uma dúvida que fica, né? Dá pra ver que em cima das mesas tem bebida alcoólica, né? Tem cerveja, rola o funk, pancadão, todo mundo dança, depois tem roda de pagode, como você falou aí, tem pandeiro na mão, rosto descoberto, todo mundo aglomerado. Aconteceu na noite de sábado na Vila Fátima, em Cachoeirinha, tá? Olha só o detalhe dessa história. Os vizinhos denunciaram o caso à Guarda Municipal. Só que no momento da ocorrência, os agentes não conseguiram ir até o local. Por quê? Olha só, por quê? Porque eles estavam atendendo outra ocorrência deste tipo também, que envolvia cerca de 300 pessoas. Ou seja, eles não dão conta de fiscalizar tanta denúncia de aglomeração. O comandante da Guarda Municipal de Cachoeirinha afirma que já foram pelo menos 5 vezes neste local aí, nessa quadra de esportes. 5 vezes? Isso. O local já foi fechado, o proprietário foi orientado a não realizar aglomerações, mas pelo jeito não adiantou muito. É o que a gente está vendo aí nessas imagens, né? Ele pode ser multado e ter até o alvará cassado pelo município. Eu acho que está demorando para isso acontecer. Cachoeirinha está sob bandeira vermelha, que indica alto risco de contaminação pela Covid-19. Eu até estou procurando aqui, eu estava olhando, acho que foi ontem, me chamou a atenção, inclusive, se o pessoal puder me dar uma ajuda aqui, o número de infectados em Cachoeirinha, eu acho que foi um número grande. Vou procurar, daqui a pouco a gente acha, mas não me importa essa questão. O que importa é o respeito à lei e não só isso, a questão de conscientização. Estamos numa pandemia. Olha, a gente olha para a Europa, o que vem acontecendo nesse momento na Inglaterra e na França. A França
França já tem diversas cidades que fecharam, lockdown. Inglaterra se prepara para o mesmo caminho, não querem fazer o lockdown total, mas há uma segunda onda. E aqui o pessoal na baladinha se divertindo, sabendo que... Quantas pessoas tem aí, Glau? Pois olha, eu estava tentando, a gente não conseguiu apurar, mas é bastante gente. E aí multiplica essa quantidade de pessoas pela população que tem nas casas dessas pessoas aí, né, nas famílias. E olha só o que prolifera o perigo, André. É muita gente, multiplica isso aí, né? E eu pensando aqui, poxa, os nossos filhos não podem ir para o colégio, que é uma coisa extremamente importante. Aí esses irresponsáveis estão fazendo festa, como se nada estivesse acontecendo, né? Exatamente, exatamente. Então tá aí o registro, isso aconteceu agora no final de semana. Houve uma denúncia de vizinhos, isso aqui em Cachoeirinha, região metropolitana. Ou seja, não é a primeira vez, pelo visto não vai ser a última, não adianta. E o pessoal debocha, vamos escutar de novo o que eles estão falando aí. E não é pouca gente, Glauco. Olha, acho que é mais de 100 pessoas, pelo que a gente vê pelas imagens, né? Tem bastante gente aí. Daqui a pouco eles vão falar, e vão falar debochando. 12h e 7 minutos para quem está chegando agora, SBT Rio Grande mostrando uma festinha, mais uma Corona Fest aqui na região metropolitana, aqui em Cachoeirinha, em que o pessoal se divertindo, fazendo a maior festa ali, ó. É a Casa do Covid. Quem não pegou, como é que é a frase ali? Aqui é a Casa do Covid. Quem não pegou é aqui que vai pegar. Olha aí o que eles falam. Olha aí. Agora, o que vai acontecer com essas pessoas, né? Não acontece nada, se não termo circunstanciado, né? E por aí fica. Festa total, pessoal sem máscara, absolutamente nada. Muito bem, feito o registro, daqui a pouco voltamos a falar também sobre essa festinha. E olha só, 12h e 8 minutos, você vai ver ainda hoje aqui com a gente, fim da espera em pelo menos 6 agências do INSS aqui no estado. Os médicos peritos autorizam o funcionamento. E nós já te contamos onde. Na verdade, a autorização é incompreensível isso, porque os médicos, na verdade, os médicos peritos, eles não são funcionários, mas eles prestam serviço ao INSS e eles estavam se negando a entrar em diversas agências pela falta de estrutura na prevenção, né, do coronavírus. Então agora eles aceitaram, foi feita uma vistoria, aceitaram e estão voltando. Daqui a pouco a gente vai esclarecer e já fica aqui o nosso pedido para que alguém do INSS, seja aqui no estado, seja de Brasília, seja do ministério responsável, dê uma palavra a tantas pessoas que nos acompanham e querem saber como é que vai ficar a sua situação. Porque muita gente deu com a cara na porta, né? Diversos casos nós estamos acompanhando, não só para perícia, mas diversas outras funções que as pessoas têm obrigações de fazer junto ao INSS e não tinha ninguém lá dentro. E aí, como é que vai ficar a situação dessas pessoas? Nós estamos tentando há dias um contato para alguém que fale. A gente não quer que a pessoa dê entrevista para a gente ficar xingando, não é isso, não se preocupem. A gente precisa orientar as pessoas, orientar os segurados, o que fazer daqui para frente. Porque tem muita gente que está precisando de dinheiro, não pode receber o auxílio emergencial. Quem recebe, por exemplo, auxílio-doença, não teve acesso ao auxílio emergencial. Está dependendo da perícia, está dependendo de uma série. Tem diversos casos, pessoas que precisam retirar guias de pagamento, pessoal do MEI, diversas outras situações. Então, um pedido, pessoal do INSS, quem puder, por favor, em respeito ao contribuinte, dê uma palavrinha para orientar as pessoas que estão precisando de orientação. Só isso, orientação. Então já fica aí o nosso pedido, mas daqui a pouco a gente traz detalhes sobre as agências que estão abrindo por aqui. E atenção, notícia que chegou agora, um arsenal de fuzis foi apreendido pela polícia hoje de manhã aqui em Porto Alegre. Glauco Paza tem os detalhes disso, onde foi, hein? Olha, foi há pouco, por isso que eu estava fazendo aquele sinal aqui, ó, André, que não tinha chegado ainda para mim, porque chegou nesse momento agora, então, essa informação conta pra gente aí. Armas pesadas de guerra, uma investigação de 5 meses que terminou na apreensão de 4 fuzis, sendo 3 deles calibre .556 e um calibre .772. Uma espingarda calibre 12, rifle de calibre 45, um revólver calibre 38, pistolas e muita munição. 2 veículos também foram apreendidos, além de 3 quilos de maconha. 5 mandados de busca e apreensão nos bairros Partenon e Vila Nova, em Porto Alegre, foram cumpridos. 3 criminosos foram presos, 2 deles em flagrante e o terceiro por estar na condição de foragido. Portanto, aqui mesmo, na capital,
2 bairros e este arsenal apreendido pela polícia. Certamente, além de uma grande investigação, muita informação, inteligência envolvida neste caso aí, André. E a gente vê que por todos esses equipamentos aí apreendidos, né, Glauco? Quer dizer, boa ideia eles não tinham, né? Era preparação para alguma ação, certamente, de grande vulto, né? Pode ser agência bancária, enfim, a gente não sabe, mas era um arsenal para grandes ações. Isso é considerado pela Polícia Civil como uma organização bem estruturada, né? Que estava programando alguma coisa. 12:11 minutos, converso com o Glauco Paza dessa apreensão que aconteceu agora de manhã. Informação que chegou há pouco, as imagens, inclusive, né, Glauco? Chegaram há pouquinho pra gente, se puder repetir. Imagens de quê? Dessa apreensão, grande apreensão destas armas que aconteceu hoje de manhã aqui em Porto Alegre. Pois é, nos bairros Partenon e Vila Nova. É um arsenal e, como detalhe aí, são armas de guerra, ou seja, de grande potencial ofensivo, com grande quantidade também de munição. Foram 5 meses de investigação e a polícia chegou, então, até estes locais aí onde estavam armazenados. Tanto as armas quanto esta munição aí desta organização em que 3 pessoas foram presas. Muito bem, então as imagens aí dessa apreensão que aconteceu, como disse o Glauco, agora de manhã. Tem pistola. O que tem de bala para ser usada aí, de munição, né? Munição, Glauco. O que tem de munição, olha os pentes ali, incrível a quantidade. E o potencial, né, dessas armas. Nossa, não, incrível isso, incrível essa quantidade. Também não sabemos se isso estava sendo comprado, né? A gente não sabe, na verdade, a polícia agora vai procurar descobrir se isso estava sendo comprado, porque muitas vezes é traficado, né? São grupos que repassam para outros grupos, inclusive, ou se isso era um depósito da criminalidade, né, que ia usar essas armas ou de uma vez só, ou fornecer para grupos, até empréstimos entre os grupos criminosos. Pois é, a gente descobriu isso agora, né? Descobri agora há pouco tempo que tem essa ação também orquestrada das organizações, que é de alugar armas. Isso tudo ali no caderninho. Os criminosos vão lá e alugam armas para fazer uso em ações, logicamente, ilegais, né? Aluguel, troca de serviços, né? na parceria, algo assim. Não tem o que não haja. Não, ainda não. A gente vê de tudo. Ainda não vimos de tudo. Certamente vamos ver. Agora, Glauco, presta atenção nessa história aqui. A gente vai mostrar agora o local de um leilão. Olha só, um depósito. O Lucas Abate está lá, inclusive. Isso são automóveis que foram apreendidos em operações e todos esses veículos e objetos apreendidos, eles necessariamente precisam ficar num depósito até que se tramite em julgado, ou seja, até que o processo termine. Em algumas situações até já se conseguiu antecipar, pegar principalmente do tráfico, né? Pegar esses bens e levar a leilão. E o Lucas Abate tem informações de um leilão que vai acontecer, né? Mostra pra gente um pouquinho aí o que tem de carro, nossa mãe. Lucas Abate. André, eu tô aqui em um dos depósitos onde carros apreendidos pela polícia ficam depositados logo após a apreensão. Vou mostrar rapidinho aqui porque a gente vai mostrar daqui a pouco como é que funciona esses detalhes. Essa aqui é uma BMW que foi apreendida em uma dessas ações e daqui a pouco, André, a gente vai contar como funciona e também como qualquer pessoa pode se habilitar para comprar esses carros. Tá, mas esse depósito, Lucas, explica pra gente, é aqui em Porto Alegre e todos esses automóveis que a gente vê, eles fazem parte desse lote de leilão que vai acontecer, é isso? André, esse depósito fica em Porto Alegre, mas é um depósito que atende todo tipo de ocorrência. Carros do crime, também carros que são apreendidos por infrações, acidentes de trânsito e outras situações. Alguns deles são objetos do crime que vão ser leiloados, estão em um projeto do governo federal que vai completar 1 ano e já arrecadou um bom valor de dinheiro. É o dinheiro do crime agora sendo usado para combater o crime, André. E aí são diversos automóveis. O Glauco tem uma pergunta, né, Glauco? Spoiler, porque eu vejo muita gente que é praticamente especializado em participar de leilão, né? E de lá leva boas peças, às vezes bem abaixo do preço de mercado. Eu queria saber se um Glauco, um André poderia participar. Pessoas comuns, assim, com pouco dinheiro no bolso, aquela coisa. Ou é direcionado, me diz isso aí, Lucas, só para eu ficar sabendo aqui.
Vamos lá, então. Depois eu vou querer a comissão, Glauco. 10% tu e também 10% do André. Que eu sei que rola uma comissão nessa questão de leilão. Mas, seguinte, são carros que são apreendidos em operações policiais. A gente já mostrou operação de lavagem de dinheiro, principalmente, de tráfico de drogas. São veículos que são apreendidos e que existia uma legislação muito complicada. Muitas vezes o carro era apreendido, ficava 5, 7... 10 anos em um depósito, aguardando a conclusão da ação. E quando se concluía o trânsito em julgado, quando não se tem mais recurso, como se diz, o carro já estava um caco, já estava completamente detonado e era leiloado como sucata, sem qualquer tipo de funcionamento. No ano passado se criou um mecanismo para agilizar esse tipo de leilão. O carro é apreendido, em até 30 dias ele já pode ser colocado a leilão para ser vendido. E a boa notícia, como é dinheiro de traficante, fruto do tráfico de drogas, quem fica com esse recurso é o Estado que apreendeu bem e pode usar para comprar armas, para aparelhar a polícia. Então, por isso que eu digo, é o dinheiro do crime contra a criminalidade, uma lei que agiliza esse processo, faz o Estado lucrar mais e também gastar menos, porque... Olha só, tudo isso aqui tem muito custo, André. Tem custo para manter os carros, tem o custo do depósito, o custo o valor que se perde também em depreciação do veículo. Então, isso tudo foi agilizado por essa nova lei do ano passado. Importante isso, já se sabe quando que vai ter o próximo leilão, porque seguido a gente lê em editais, né, que são publicados, sempre é publicado, ou o próprio Detran, muitas vezes, faz a publicação, fazendo esse chamado, que na verdade eu acho que faz parte da lei, fazer essa divulgação, né, Lucas? Sim, já foram, desde o ano passado, André, realizados 5 leilões desses automóveis e outros objetos que foram apreendidos do tráfico de drogas. Vou até abrir a porta aqui para mostrar essa BMW por dentro, que o Paulo Garavelo está mostrando aqui, André. Ó. Mas foram 5 leilões que já recolheram para o Estado, para o Rio Grande do Sul, 2 milhões de reais. Aos poucos, esses carros vão sendo incluídos em novos lotes e vai sendo feito o leilão de mais veículos. Claro, isso tudo divulgado publicamente pelo Ministério da Justiça. Daqui a pouco voltamos a falar sobre esta lei, então, que facilita os leilões de carros e bens, né? Bens apreendidos em operações. Muito bem, 12h e 18 minutos. Vamos falar do grande jogo desta quarta-feira. Libertadores da América aqui no SBT. O jogo que para a cidade vai parar o país. Mas só um pode sair vencedor. Espero um ano inteiro por um Grenal. A vida só continua depois do Grenal. Quarta, 9h15 da noite. Inter e Grêmio, ao vivo. E a repercussão de quando um perde o outro ganha aqui na cidade é muito grande. Mexe com a história. Futebol brasileiro, futebol gaúcho. Copa Conmebol Libertadores. Aqui no SBT. Golaço! Bom, o nosso assunto, né, volta a ser a Libertadores da América. Afinal, amanhã tem o 5º clássico Grenal do ano e o 2º pelo maior torneio do continente. Mas a rodada da Libertadores começa já hoje, não é mesmo, Glauco? É o aquecimento, tá? Porque, convenhamos, o prato principal é realmente Grenal, né? E eu já tenho até o cardápio aqui. Biscoito Zezé, na frente da telinha do SBT, acompanhando o Grenal, que vai ser mais um capítulo histórico desta trajetória de mais de 100 anos do clássico. Então, Biscoito Zezé, carinho que vem de família, na frente do SBT, não tem coisa melhor, né? Mas olha, sim, realmente, os jogos começam hoje, tá? A gente tem aqui uma tabela dos jogos que acontecem hoje pela Libertadores, que são esses aí, ó. Tigre, da Argentina, e Bolívar. O Barcelona de Guayaquil, no Equador, enfrenta o Flamengo. Flamengo com vários problemas, vários desfalques por causa da Covid. O Estudiantes de Mérida, da Venezuela, com o Nacional do Uruguai. LDU e São Paulo. São Paulo vai até a altitude do Equador. O Júnior de Barranquilla enfrenta o Independiente del Valle. E aí, fechando, Binacional do Peru contra River Plate. São os jogos de hoje. Mas, como eu disse, é tudo aquecimento para o Grenal. Eu quero chamar a participação de vocês aqui para considerar o seguinte aspecto. Muita gente criticou, até há pouco
pouco tempo atrás, né? O Vanderlei, goleiro do Grêmio. Ah, porque o Vanderlei não tá pegando bolas. Sabe que o Vanderlei e o Jeremias, tá bem por dentro disso também, é um dos principais goleiros nesta Libertadores, nas defesas que ele pratica, os números se refletem da seguinte forma, tá? Vamos dar uma olhada aí na tabela. Jeremias, acompanha comigo, tá? Que eu quero te fazer uma perguntinha, bola nas costas depois. Manda. Tá? Os principais goleiros desta competição: Javier Rojas, do Bolívar, e Raul Fernandes, do Binacional. 17, tá? Defesas e defesas. Não vem com essa intervenção, é defesas, tá? O Leão Butron, do Alianza Lima, 16. E aí, Vanderlei do Grêmio, junto com o Martin Silva, do Libertad, com 12 defesas. Mas isso é bom ou é ruim? Porque, afinal de contas, quando o goleiro se destaca, é porque o time é muito atacado. Jeremias, é bom ou é ruim? É ruim, né? É ruim. O goleiro bom é aquele que é acionado poucas vezes e aí ele faz as defesas importantes. Mas o goleiro tá sempre sendo acionado e tá nessa lista aí. É bom para ele individualmente. Pro time não é bom, né, Glauco? Pois é. Aí vem aquela questão também de dar confiança pro setor defensivo, né? Porque se ele teve essa quantidade de defesas, a gente fala também no setor defensivo que, de repente, deixou passar o atacante adversário, deixou passar a bola. E um dos setores mais fortes do Grêmio é a defesa, com Jeromel e Kahneman, só que tem os problemas de lesão, né? Que o Internacional também não escapa. O Inter tem problema no ataque, por exemplo, que o Thiago Galhardo está recém recuperando aí da entorse no tornozelo esquerdo. E aí ele está na briga, sim senhor, pela artilharia da Libertadores. Vamos dar uma conferida aí naqueles principais goleadores desta competição, da Libertadores de 2020. O Fidel Martínez, que estava no Barcelona do Equador, se foi embora para a China, foi ganhar din-din, ele tem 8 gols. O Luiz Adriano, do Palmeiras, o chefe deu pulo na cadeira aqui vibrando. E o Sálvio do Boca tem 4. E aí, Guerreiro e Bosquilha tem 3. Thiago Galhardo ainda não figura aí, não teve tempo de marcar presença mais forte na Libertadores. O Guerreiro está fora de ação, né? O Bosquilha, sim, esse com os 2 gols marcados no último jogo, aparece aqui também já com aspiração de lutar pela artilharia. Mas faz muita diferença ter Thiago Galhardo ou não, né, Jeremias? Essa é a grande esperança, é a verdade. Não é o Bosquilha, é o Thiago Galhardo a grande esperança do Inter, né? E assim, o fato do Thiago Galhardo não estar aí, Glauco e André, mostra como o Inter se transformou depois da pandemia, ou na verdade depois da parada do futebol para a pandemia, que a pandemia não terminou. Porque antes era um time jogando pro Guerreiro, com o Marcos Guilherme eventualmente se destacando, o Bosquilha e tal. Depois que o Guerreiro se machucou, a importância do Thiago Galhardo ela aumentou muito, né? Essa curva subiu demais. Então hoje ele é a principal figura do Inter. Só que como a Libertadores voltou recentemente, ele ainda não fez gol. Aí vai ter o corneta aquele, né, que sempre vai estar no meu ouvido. Poxa, não falaram do D'Alessandro, porque se a grande esperança de gols é o Thiago Galhardo, o D'Alessandro é sinônimo também de Internacional, de Grenal. Pode chegar ao jogo de número 500 pelo Internacional. Sabe o que é isso? 500 jogos por um clube é muita coisa, né, André, né, Jeremias? É uma trajetória e tanto, e justamente num Grenal, porque o D'Alessandro começou num Grenal lá em 2008, né? Quando chegou ao Internacional, foi no Grenal pela Sul-Americana. Seria muito significativo também. Será que isso dá um diferencial para o Inter ter o D'Alessandro em campo, completando essa marca aí? Você acha isso? Eu pergunto também para o André Jeremias, vocês acham ou não? E aí, Jeremias? Com certeza, né, André? O que te parece? É um doping psicológico, né, para ele, né? Uma injeção de ânimo a mais, né? É muito importante para o D'Alessandro, mesmo que ele esteja assim no fim da carreira dele, completar 500 jogos na história do Inter. Eu até não me lembro de cabeça, né? Aqui a lista dos jogadores que mais jogaram, mas o Valdomiro é o primeiro. Claro que o D'Alessandro não vai chegar no Valdomiro, André, mas ele está chegando a 500 jogos e isso vai ficar para a história sempre. E ele recentemente recebeu o título, não, mas cidadão brasileiro, né? Ele foi reconhecido como cidadão brasileiro, então junta isso tudo neste momento para ele, imagino que... Bem lembrado, e eu busco aqui 500 programas
Já pensou o André apresentando 500 programas? Não, olha aqui, ó. O ovo já é uma mala, imagina que... Mandando todo mundo ficar em casa por causa da pandemia. Já pensou, hein? É. Meu Deus do céu. Agora sim, ó. Atacar é preciso. O Inter vai querer ganhar. Por quê? Porque deixa o Grêmio bem para trás. Tem a disputa doméstica, né? No grupo ali, o Inter é o líder com 7, o Grêmio tá com 4. Imagina se o Inter vencer. Dispara total, garante a vaga praticamente, né? Agora, o Grêmio vencendo em bola lá na frente, porque tem a América de Cali e a Universidade do Chile com 3 lá atrás, também respira um pouco mais aliviado. Mas tem que fazer gols, né? Tem que fazer gols. E aí nós temos a tabela de quem fez mais gols nesta Libertadores. Aí nós vamos ver como está a situação. Bota aí na tela, olha só. Guarani com 17 gols, Guarani do Paraguai, né? Barcelona, que não é da Espanha, o Barcelona de Guayaquil, tem 16 gols, Independiente del Valle, 11 gols, River e Inter aparecem com 10, ou seja, estão um pouco mais abaixo, lá na 4ª colocação dessa tabela aí, que tem que se refletir nesse Grenal. Inter e Grêmio vão ter que fazer gols, se querem atingir aquele objetivo, porque o Inter não vence Grenal na era Cudê, né? E o Grêmio tem que vencer para escapar da crise técnica, se é que dá para dizer assim. Podemos esperar jogo ofensivo ou não? Qual é a opinião de vocês? Olha, eu tô imaginando que o Renato vai botar aqueles 3 volantes ali e o Cudê não vai começar com 3 atacantes, por exemplo, o Thiago Galhardo e os 2 gringos, sabe? O Abel Hernandes e o Leandro Fernandes. Eu não acredito num Grenal muito aberto, não. Não acredito, não. Justamente por isso, porque o Cudê não venceu nenhum Grenal e porque o Renato está pressionado. O Grêmio não ganha 3 jogos, não vai jogar abertinho no Beira-Rio, não. Pois é, gente, aí agora eu já queria ter perguntado antes para vocês, a gente está entrando nesse Grenal amanhã, e aí quais as projeções que a gente pode fazer, né? Com o Inter ganhando, perdendo, empatando e o Grêmio a mesma situação. Queria ouvir de vocês dois as projeções para os resultados de amanhã, porque aí é um pacote, né? A gente não está falando só da Libertadores, a gente está falando do momento, né, dos times. E aí, olha, como é André, que fica? Posso me antecipar? Eu sou mais velho aqui. Eu sempre alegando essa questão da idade. Vou. Empate fica bom para todo mundo, tá? Resumindo, né? O resumo da ópera. Porque perder Grenal é sempre traumático, tá? Agrava crises. O Inter se manteria lá em cima na Libertadores, muito bem. O Grêmio... Muraldino! Quer em cima do muro? Não, eu tô em cima só de uma tabuinha aqui que é para eu ficar mais alto. É assim, ó, o empate é bom para todo mundo, essa é a verdade. Porque o Grêmio tem jogos em casa que pode encaminhar a classificação, tá? Só que assim, como eu disse antes, se eles quiserem os seus objetivos reais, eles vão ter que ir para cima. Por quê? O Inter ganhando, olha só o que seria uma vitória colorada. Quebra o jejum de 2 anos sem vencer, deixa o Grêmio lá embaixo, afunda o Grêmio na crise, se classifica praticamente. Já o Grêmio, no outro lado, se vencer, dá um tapa de luva no Internacional, que é vice-líder do Brasileiro, líder da Libertadores no grupo, enfim. E ainda acalma a pressão no Renato. Imagina só. E aí, Jeremias, pra gente encerrar. Assino com o relator. É outro. Tá bom. Olha aqui, ó, Jeremias. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Objeto de desejo de todos os gremistas. Você tem a outra aí ou não? Tem o lado vermelho do Rio Grande do Sul. Peraí, que eu tenho que me ajeitar aqui. O lado vermelho da força. Tá aqui, ó, meu óculos aí, não vai Pega derrubar. Lá, Jeremias. Pega lá. Ele tá no muro, aqui. Jeremias. Ele tá no muro também. Peraí, mas tu tá usando... Vem cá, peraí, só um pouquinho. Tu tá usando um apoiozinho aí pra ficar mais alto, é isso? Claro que tá. Sai daí, André. Quer saber demais também? Sai daí, cara. Ele tá assim, olha aqui que bonito, ó. Olha aqui, ó. Quem acertar a escalação de Grêmio e de Inter, mas tem que mandar pro Facebook do SBT, tá? Isso aí. Primeiro comentário que acertar, ganha. Tanto a camisa do Inter, quanto do outro lado a camisa do Grêmio, tanto quanto do outro lado a camisa do Inter. Já tô trocando as bolas aqui. É isso aí. Um abraço. Um abraço. Obrigado, Jeremias. Até daqui a pouco. Glauco Paz. E amanhã, grande partida a partir das 9h15
Internacional e Grêmio pela Libertadores da América. Muito bem, 12h30 agora, 12h30, isso aí. Olha só, experiência em cuidar da saúde do povo gaúcho não falta a IBCM. Neste mês, ela está completando 92 anos de atuação, eu repito, 92 anos. É muito tempo, não é verdade? A IBCM é o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. Tem unidades próprias, diversas especialidades e uma ampla rede credenciada. As terapias e a odontologia são grandes diferenciais também. E sabe de mais uma coisa? Com a IBCM, você não tem coparticipação. Você paga o valor da mensalidade e só. E qual é o valor por mês? R$ 170,03 por pessoa. Não perca tempo. Ora, não perde tempo não. Ligue agora mesmo, para o telefone 51 32 30 5511 ou mande um WhatsApp para o número que está aparecendo aqui na sua tela. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público. E atenção, olha só, o Rio Grande do Sul já arrecadou quase R$2 milhões com leilão de bens de traficantes. É o dinheiro do crime sendo usado contra o crime. Na reportagem a gente vai apresentar agora todos os detalhes e compreender um pouco melhor sobre isso. Olha só. São dezenas de carros de luxo, carros populares, casas e objetos eletrônicos. Bens conseguidos através do tráfico de drogas e que revelam uma vida de ostentação. Em agosto, uma facção criminosa com base no Vale dos Sinos foi desmantelada pela polícia. Entre as apreensões, caixas de dinheiro, carros esportivos, mansões e joias. Cerca de R$17 milhões movimentados pelo grupo criminoso. Todo o material apreendido é leiloado. Os valores vão ser usados para combater a criminalidade. Não basta só segregar, não basta apenas prender as pessoas envolvidas na grande criminalidade. É também necessário que haja o ataque patrimonial dessas organizações criminosas. Em junho do ano passado, o governo editou uma medida provisória para agilizar o leilão de bens apreendidos de traficantes. Desde então, o Rio Grande do Sul realizou 5, com a venda de mais de 140 objetos e arrecadação de R$1.900.000, valor que ainda pode aumentar com a inclusão de outros 3 mil itens que estão em depósitos como esse aqui. Antes da lei, os carros ficavam guardados até o fim da ação, o que poderia durar anos. Agora, podem ser leiloados 30 dias depois da apreensão. Muitas vezes já estavam imprestáveis pela demora que o processo transcorria, né? De 5 a 10 anos normalmente. Então, agora, já depois de passados 30 dias iniciais do processo, já é possível o juiz determinar o leilão desse bem. Todo o recurso arrecadado é destinado ao Fundo Nacional Antidrogas. Até 40% do valor volta ao estado de origem das apreensões. Em todo o Brasil, já são R$20 milhões que saíram do crime para a sociedade. Os recursos do Fundo Nacional Antidrogas, é importante salientar que eles deverão ser aplicados nos estados em políticas públicas de reaparelhamento dos órgãos de segurança pública, visando o enfrentamento no combate ao tráfico de drogas. Muito bem, e o colega Lucas Abate está num desses depósitos. Nem todos os carros aí são bens, né, apreendidos do tráfico, mas tem muitos veículos que estão aí e que devem ir a leilão em breve, não é mesmo, Lucas? Isso, André, são veículos como esse aqui, ó. Essa BMW está apreendida do crime, outra BMW do lado também. Ali um pouco mais atrás a gente não consegue mostrar, tem um Audi também, que são carros que estão estragando. Estão aqui à mercê do tempo, da chuva, do sol. A gente vê a lataria já começa a perder um pouco de cor. Tem uma caminhonete, daqui a pouquinho eu vou mostrar, que ela tá parada aqui, André, há 5 anos. 5 anos, uma caminhonete de luxo que está parada. Provavelmente, se alguém comprar, ela já vai estar estragada, com vários problemas mecânicos. Mas são então, valores... André, por isso que veio essa lei do ano passado, que foi criada, ganhou força de lei em outubro do ano passado e agora já vai completar 1 ano para agilizar esse tipo de situação, para que os carros não fiquem assim, à mercê do tempo, estragando e possam ser vendidos rapidamente em um valor justo, razoável e servir para o governo, para as polícias se aparelharem
ainda mais, André. E certamente o valor do carro fica bem mais baixo, né? Não só pela própria condição, mas sempre quando é comprado, né, num leilão, os valores são bem mais baixos. Essa caminhonete que o Lucas falava, há 5 anos parada, imagina, 5 anos parada por um veículo. Pergunto para o nosso colega Guilherme Roquete, um carro 5 anos parado no sol, na chuva, no frio, no vento, só não está nos gafanhotos. O que pode acontecer com esse carro, Roquete? Me conta aqui no ouvido, por favor. Olha o Del Rey aí, ó. Esse Del Rey é do crime também ou não? Esse, se é do crime... Esse Del Rey não é do crime, não, da década de 80. 1980, Mas eu vou te dizer também, André, um carro desses voltando a rodar é dinheiro que volta para o Estado em formato de imposto também, né? Porque é o IPVA, enfim... É uma improdutividade o carro que fica parado aí. E eu saúdo o fim da burocracia. Olha só o Camaro. Esse Camaro foi para a polícia, né? A gente tem aquela imagem ali gloriosa, que inclusive o Lucas andou na carona do Camaro, né? Por quê? Porque ajuda a combater o crime, que cada vez está mais aparelhado também. Mas volta em formato de imposto para o governo naquele carro que está circulando na rua e não fica parado lá, atravancando depósito. E justamente o valor, ele fica reduzido, até porque, como diz aqui o Guilherme, ó, ele vai ter troca de óleo, de filtros, água radiador, revitalização, pintura, pneus novos, porque, logicamente, a borracha tem validade e ela parada, a gente sabe que ela vai desgastando, então, por isso também, o valor ele fica muito abaixo do mercado para facilitar, né, essa venda. E, logicamente, volta a circular, volta a pagar imposto por este carro. Aí a gente está chamando a atenção na tela que tem todos os tipos de carros, inclusive os de luxo. Nesse aí, o Camaro, que vai, eu disse, tinha que ser usado para o corpo de bombeiros, né? Já está com a pintura feita. Mas é um carro que foi apreendido há pouquinho tempo. Este carro a gente não sabe o destino dele ainda, mas teve um outro que foi apreendido. Voltou, né? Teve um outro que foi apreendido e o Lucas mostrou lá no início do ano que foi para a Polícia Rodoviária Federal. Um Camaro também, novinho em folha. Tu imagina um Camaro 5 anos parado aí. É um valor que poderia estar sendo voltando para o Estado, para os cofres do Estado, através dos impostos, né? Diga, Lucas. E a vantagem para todo mundo. Como o Glauco disse, o Estado arrecada mais com imposto, deixa de gastar com depósito, porque o Estado gasta para manter os carros em depósitos, e ganha ainda valor com a venda, porque parte desse recurso do leilão é revertido para o Estado para ser usado exclusivamente na segurança pública. Bom também para quem compra, porque esses carros, André, eles são vendidos até 50% abaixo do valor de avaliação. Olha aí. Ou seja, se o carro vale 100 mil, ele pode ser vendido a partir de 50 mil reais, pode ser leiloado. E aí, uma vantagem que não ocorre em outros tipos de leilão. Muitas vezes tu compra um carro de leilão e precisa pagar documentação, pagar algum tipo de multa. Nesses casos do crime, a lei prevê que todos os débitos do carro, tudo que tiver contra o carro, no momento do leilão, seja quitado, ou seja, a pessoa que compra não vai precisar quitar esse valor. E vantagem também, André, para o eventual criminoso, a pessoa que for pega, por exemplo, por engano, porque se esperava a conclusão desse julgamento, porque em caso de absolvição, a pessoa voltava lá e recuperava o seu carro já num estado totalmente deplorável. Lucas. Agora, esse valor fica depositado e a pessoa tem direito ao recurso. Então, se o carro vale hoje 100 mil, ele é apreendido a 100 mil e lá, daqui a 10 anos, se vê que a pessoa foi absolvida, ela recebe de volta aquele valor de avaliação lá do início. Então, é bom para todos os lados essa legislação. A gente tem visto aí os carros de passeio, mas a nossa dúvida, tem motos, tem caminhões. Eu vi um trator ali do lado, mas não sei se esse trator faz parte aí do leilão, mas que está no depósito, tá. Não sei se foi pego, ó. Tem um caminhão, mas eu acho que esse caminhão é guincho, né? É guincho, mas tem um trator ali também. É guincho. Olha o que tem de moto aí, gente. Muita coisa, né? Nossa. Lembrando que é um depósito que recebe todo tipo, né, de veículo. Nem todos são ligados ao tráfico, né, Lucas? Mas tem bastante moto aí também. É um depósito vinculado ao Detran, que todo tipo de situação, todo carro que está irregular vem para cá e alguns são do crime. E ficam aqui armazenados até serem destinados para leilão. É bom te reforçar, André, até falei na reportagem, são 2 milhões de reais só
nesses últimos tempos. 140 itens que foram vendidos, arrecadaram R$2 milhões para a Secretaria Nacional de Drogas. 40% desse valor volta para o estado do Rio Grande do Sul, mas só para se ter uma ideia de quanto esse número ainda pode aumentar, só uma delegacia, a Delegacia de Lavagem de Dinheiro do DENARC, aqui de Porto Alegre, apreendeu neste ano R$19 milhões em bens. Vamos supor que todo esse valor seja vendido por 50%, são R$8 milhões. Então, 8 milhões que estão parados, depreciando, que podem, em determinado momento, a partir desse leilão, retornar ao Estado para serem comprados armamentos, colete à prova de balas, viaturas para as polícias. Então, é um recurso que estava, de certa forma, perdido, não se tinha nenhuma destinação, estava estragando e agora é revertido para a segurança pública. E tem um outro detalhe, um depósito desses, ele também gera um custo, né? Gera um custo para o proprietário, no caso. Que não é pequeno, né? Não, muitas vezes não compensa. Nem compensa mais retirar o carro por causa do valor. Por isso tantas motocicletas também, sabia? Agora, o que deve diminuir... Exatamente, motocicletas também. E o que deve, Lucas, tem uma informação importante de uma lei que foi aprovada recentemente também aqui no estado. O que deve diminuir o número de veículos nesses depósitos é uma lei que permite... Até nós temos que ver isso para ver como é que está essa operação. Permite que você pague no momento de uma barreira policial. Você não pagou IPVA, por exemplo, você pague o IPVA no ato, né? Mas não sei como é que isso se processa. Você faz ali no telefone, apresenta para a autoridade policial e aí você é liberado. O carro não é apreendido. Tá? Então, isso também, a ideia que a gente tem é que vá eliminar o número de carros dentro desses depósitos. Até porque acontecia o seguinte, André, uma blitz numa sexta-feira, se a pessoa tivesse o carro apreendido, às vezes só conseguia tirar na segunda-feira, porque já não tinha expediente bancário. E isso aí agilizaria e muito. Agora, eu tô para ver ainda se os argentinos vão poder pagar a multa na hora também, tá? Porque quando eles são multados, que eles vêm para cá, muitas vezes essa multa os hermanos? Caduca, exatamente. Sim, é verdade. Isso já teve tanta discussão sobre isso, né? Mas é uma possibilidade. Hoje com a comunicação que se tem. O problema é ter internet na estrada e esse é um problema sério, que aí eu quero ver como é que ele vai fazer para pagar. Ou se o próprio posto policial vai poder fazer esse processamento. Isso eu acho que precisa ser claro, ficar claro, porque na verdade isso foi aprovado agora, há pouco tempo, não faz nem um mês que foi aprovado. E é importante até a gente correr atrás disso para orientar as pessoas, né? Como proceder, porque isso evita uma série de transtornos, né? Para as pessoas que cometem infrações. Enfim, o carro pelo menos evita que seja apreendido. Muito bem, a gente volta depois a conversar com o Lucas Abate. Até já, 12h43. Olha só, a operadora TIM está com ofertas especiais e descontos imperdíveis. Confere só. No TIM Controle, os aparelhos da nova linha K da LG estão saindo a partir de R$ 949 à vista ou em até 12 vezes sem juros. E você ainda tem muita internet, como Facebook, Instagram e WhatsApp. Dá para acreditar na TIM? Pode acreditar. Então não perde tempo e vá até uma loja TIM e aproveite os aparelhos da nova linha K da LG a partir de R$ 949 à vista ou em até 12 vezes, 12 vezes sem juros. Descubra o seu jeito favorito de usar 4 câmeras e compartilhe nas redes sociais. As lojas TIM estão atendendo, seguindo as orientações de prevenção ao Covid-19. Venha ser TIM Controle. Saiba mais em tim.com.br. Vamos falar sobre INSS agora e tem novidades chegando a esse respeito. Porque muitas agências do INSS estão de portas abertas. Médicos, peritos autorizam, né, concordam, aceitam, né, as modificações feitas para a prevenção da Covid-19 e 6 agências abriram nesta terça-feira. Nós vamos conversar com a colega Luciane Coleman, que está em home office, e ela tem outras informações para a gente, né, Lu? Oi, Lu, boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Pois é, aqui em Porto Alegre, né, finalmente abriram essa porta da esperança. Pelo menos uma agência, né, abriu aqui na Regional de Porto Alegre, que inclui não só a capital, como Alvorada e Viamão. A gente tem uma agência aberta, então, fazendo perícias médicas, que é a agência ali do Partenon, que fica na Bento Gonçalves.
A gente voltou a conversar com o gerente aqui do INSS, aqui o gerente executivo de Porto Alegre, o Clayton Pereira, e na semana passada ele já tinha adiantado que seria realmente só essa agência que iria abrir as portas, que eles estão com um grande problema de redução de números de funcionários em razão da pandemia, muita gente foi afastada, né, porque está no grupo de risco, então eles iriam realocar 2 gerentes, mais 12 servidores para essa agência ali no Partenon e assim concentrar as perícias médicas. Hoje pela manhã havia 12 médicos peritos e ao longo do dia deve totalizar aí 18 médicos peritos fazendo então as perícias médicas dos segurados. Vamos ver o que o Clayton falou hoje para a gente. Nós temos 12 peritos médicos, agora no período da manhã, cada um com 9 perícias. Esse é o total de perícias que nós teremos no dia. Os médicos da tarde são 6, também terão mais 9 perícias agendadas cada um. Com a pandemia, a gente está limitando, né? É gradual o retorno e a gente espera ter entre 300 e 500 atendimentos. Pois é, André, e é o seguinte, ó, essa agência do Partenon é a única também que consta na lista divulgada ontem pela Associação dos Médicos Peritos das agências aptas, habilitadas, enfim, que passaram pela vistoria da associação, né, realizada aí nos últimos dias, apesar do governo dizer que não, que o número é maior e que quem tem a competência para fazer essas vistorias são as autoridades de saúde, de vigilância sanitária. Mas, enfim, essas 6 agências que você mencionou, é essa de Porto Alegre, Canoas, Lajeado, São Leopoldo, Ijuí e Frederico Westphalen, tá? Essas são as que estão habilitadas, aptas, de acordo com a vistoria dos médicos peritos. Mas eu falei com a assessoria aqui do INSS do Rio Grande do Sul, que disse que há outras agências abertas também, Passo Fundo, Santa Maria, enfim, que haveria outras, tá, André? Mas a gente está até mostrando na tela as agências que estão abertas aqui em Porto Alegre, Canoas, Lajeado, São Leopoldo, Ijuí e Frederico Westphalen. Inclusive, a gente está mostrando na tela com o endereço. Mas, dia a dia, a gente vai atualizando, porque, pelo que a gente compreende, né, Lu? Eu acho que a cada dia está se modificando, aliás, a cada hora está se modificando, porque todas as agências estão passando por uma fiscalização para ver se elas estão adequadas e aí entram num acordo com os médicos peritos para voltar a abrir e voltar a atender. E mais, né, André? A gente tem ainda muitas agências do INSS que estão com portas abertas, mas apenas realizando serviços administrativos, como prova de vida, né? A gente tem poucas agências que fazem o serviço de perícia médica. Ontem, por exemplo, foram 100 agências abertas em todo o país e apenas 47 oferecendo as perícias médicas. Então, tem que ficar realmente monitorando essa situação. Tem o site que é covid.inss.gov.br. Lá tem os endereços das agências que estão abertas por município, mas a gente tem essa questão. Algumas agências abertas apenas para serviços administrativos. Hoje pela manhã, né, foi um alívio, André, para as pessoas que foram mais uma vez, madrugaram na fila ali na agência Partenon, aqui de Porto Alegre. Muita gente chegou antes ainda do sol raiar, 6h30 da manhã, já tinha mais de 30 pessoas na fila. É uma situação realmente muito dramática, porque são pessoas que estão aguardando o auxílio doença e normalmente o que elas têm? Elas têm o vínculo empregatício e aí não conseguem o auxílio emergencial. Então é muito importante. Vamos ver o que elas falaram, essas pessoas que estavam ali aguardando ansiosamente pela perícia médica. Quebrei o joelho, 5 parafusos no joelho. Tinha uma perícia para o dia 13 de agosto. E aí eu cheguei aqui, as portas tudo fechadas, ninguém avisou nada para ninguém, né? Dá um baita alívio, meu Deus do céu. Então vai dar certo. Porque eu já tô 2 meses já aí, já tentando e nada. Agora vamos ver, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo. André, olha só, eu tenho mais uma notícia aqui que eu acabei de ver, que hoje foi publicada no Diário Oficial da União uma portaria que permite a remarcação das perícias médicas daqueles segurados que não conseguiram fazer porque as agências estavam fechadas, tá? E eles podem fazer essa remarcação pelo telefone 135, porque na semana passada o INSS disse que a remarcação seria automática. Não, tem que ligar
para o 135 e aí o segurado vai conseguir fazer a remarcação desde que, atenção, a agência na qual ele vai realizar a perícia esteja aberta e esteja oferecendo a perícia médica. Isso. Então, assim, tem que cuidar todos esses detalhes, realmente está muito confuso, André. E a portaria diz exatamente o que tu falas, e aí no artigo 4º, as avaliações médico-periciais não são passíveis de reagendamento pela central, devendo ser reagendadas pelo servidor responsável pela análise da tarefa. O que isso significa? Que cada um que compareceu, não conseguiu fazer a perícia, ele não... Porque essa era uma preocupação que todo mundo tinha. Quem não comparece, o INSS entende como a pessoa não tem mais interesse. Então agora, por tempo indeterminado, pelo menos não tem uma data específica na portaria que eu estava lendo há pouco, né, Lu? As pessoas vão ter que ligar para o 135, vão ter que refazer o processo. Agora, o problema é quando o 135 diz e marca a perícia e a pessoa chega lá e dá com a cara na porta. Esse é um problema que ainda... Que foi o que aconteceu, né? Semana passada, né? Sim, é o que vem acontecendo, mas a gente vai ficar em cima para atualizar e contar com a ajuda, né, do INSS aqui no Rio Grande do Sul. O SBT está de portas abertas. Aqui sim, a gente fica de portas abertas para informar o segurado que está precisando de orientação. Né? Isso é que está faltando e muito, orientação. E por isso a gente pede a gentileza, né, dessa instituição que nós temos tanto respeito, que é a Previdência Social, o INSS, e é um órgão público, que alguém se manifeste do INSS e que venha nos explicar para o telespectador, para o usuário, para as pessoas que pagam todo mês, vêm pagando, precisam dos serviços e infelizmente não tem. Então, por favor, eu peço encarecidamente que alguém do INSS nos conceda uma entrevista com mais tempo para que a gente possa orientar tantas pessoas que estão necessitando ouvir uma palavra do Instituto Nacional do Seguro Social. Obrigado, Lu Coleman. Lu Coleman, pelas informações. E a Lu trouxe esta portaria que saiu agora hoje no Diário Oficial. A Lu conseguiu recuperar isso, conseguiu trazer para a gente, né, atualizando, portanto, essa possibilidade de remarcação. Beijo, Lu. Obrigado. Muito bem, 12h52. Olha só, drogas são vendidas de maneira nada discreta. Isso aí, em pleno centro da cidade, de dia, sem máscara. Aonde é isto, Glauco Paza? Quer dizer, as coisas são assim, né? Na cara dura mesmo. Pois é, olha só, tudo muito rápido e fácil. A gente está vendo aí a imagem de um comprador que chega de bicicleta, em poucos segundos já sai com a droga que escolheu, mas isso teve fim hoje porque a polícia prendeu 2 homens e apreendeu 2 menores em flagrante por estarem vendendo drogas no bairro Matias Velho. Detalhe que isso tudo acontecia a poucos metros de uma escola. Os agentes também descobriram o local onde toda a droga era embalada, ou seja, preparada para a venda. A ação é mais uma etapa da Operação Anjos da Lei, realizada pela Polícia de Canoas. É um golpe, não é o fim, logicamente, que isso está espalhado, está disseminado, a questão da venda de drogas, né? Mas é um duro golpe, sem dúvida nenhuma, naquela região ali, Matias Velho, em Canoas, André. E a polícia trabalha, e é denúncia, e prende, e o crime se mobiliza e continua também fazendo, né, as suas vendendo, enfim, traficando. E a gente vê que acontece de maneira muito tranquila, como se estivesse vendendo balinhas pelas ruas. Muito bem, 12h54. Olha só, agora eu quero chamar a sua atenção para um problema que atinge milhares de gaúchos na terceira idade, principalmente, que é a perda auditiva. Vejam só o que tem a nos dizer o Dr. Vinogron. Se você tem problemas de audição, venha comigo, vamos conhecer o nosso ouvido. Olha aqui, ó, a parte externa, ouvido médio, a parte interna já com o tímpano e aqui o ouvido interno com a cóclea. E é ali que está o problema. Quando nós temos problema de visão, nós recorremos ao óculos. Perfeito. Se nós temos um problema de audição, solução moderna, uma prótese auditiva. Vou lhe dar um conselho. Anote esse telefone que você está vendo. 3314-4433. Se você discar nesse instante, você poderá escolher o melhor dia e a melhor hora para fazer o exame de audiometria dos seus pais ou o seu, sem nenhum compromisso. Aproveite essa oportunidade, confie o seu problema à Surtel.
que há mais de 18 anos já resolveu o problema de milhares e milhares de gaúchos. Agora é com você. Aproveite! Muito bem, doutor Abraão Vinogron. Na Surtel, você resolve seu problema de audição. Afinal, são mais de 25 anos atuando no mercado gaúcho. Ligue agora, 33 14 44 33. Faz uma foto aí da tela. E garanta já a sua avaliação sem custo e sem compromisso. Aproveite esta grande oportunidade. Olha só, cadê o carro? Cadê aqueles vários carros que estão, que podem ir a leilão em breve? Aí a gente vê o Camaro. Esse Camaro foi apreendido numa operação policial e esse carro foi encaminhado para um depósito. Por que eu estou falando isso? Porque há uma lei agora no estado que vai agilizar o processo. Esses carros apreendidos, principalmente com tráfico de drogas, eles vão poder, de uma maneira mais rápida, ir a leilão. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque os preços dos carros que são vendidos nesses leilões são muito baixos comparado com o preço de mercado. Em seguida, a gente volta a falar sobre este assunto direto com o Lucas Abate, que está ao vivo, num desses depósitos onde muitos desses carros eles são colocados e aí aguarda o processo que pode demorar anos e anos. O clássico Grenal de amanhã é muito decisivo, tanto para a Internacional quanto para o Grêmio. É um clima de rivalidade que transcende o Brasil e chega até as Américas. Mas aqui, na alma dos gaúchos, no CTG, como será que está a expectativa, hein? Seja pelo churrasco ou chimarrão, quem sabe pelo sotaque. Tchê! Mas que barbaridade! Setembro é o mês que a gauchada se une para celebrar as tradições. Aliás, união até ali, né? Porque quando se tem um Grenal pela Libertadores, que começa a peleia. Com o trio Os Gauchinhos, tem até disputa de títulos. Desafio com cara de alfinetada. A rivalidade entre Grêmio e Internacional invadiu a música gaúcha. Na verdade, os dois times. E também a dança gaudéria. Colorados e tricolores estavam indo bem. Até que... Que é esse Mundial? Parou. Vamos resolver isso aí na dança. E segue a flauta. Agora eu vou mostrar pra vocês como os colorados se apresentam. A rivalidade termina quando começa a tocar a música. Aí é todo mundo gaúcho. E que na quarta-feira pensa o melhor. E no futebol, no Grenal, a rivalidade aumenta mais ainda quando é o apito inicial na partida. Portanto, amanhã, a partir das 21h15, aqui no SBT, exclusivo a transmissão do Grenal pela Libertadores da América. Olha só, um recado importante, porque a região de Santa Cruz do Sul pode ficar sem sinal de TV aberta. E eu vou explicar por quê. A torre que transmite o sinal das TVs tem mais de 35 anos, mas há 2 anos vem apresentando sérios problemas. E a estrutura transmite o SBT, a Bandeirantes, a Record, a Pampa, a Rede Vida e também a Novo Tempo. E desde 2018, as emissoras negociam com a Prefeitura Municipal para que uma nova torre seja erguida. Os custos seriam todos bancados pelos canais de comunicação e mesmo assim não houve avanço. E a torre, gente, pode ser interditada. E se isso acontecer, as residências de Santa Cruz do Sul vão ficar sem sinal dos canais abertos. Então é urgente que a Prefeitura reconheça a precariedade desta estrutura e entre em acordo com as TVs para não prejudicar a população. Tá certo? Tá dado o recado. Voltamos a falar do leilão que deve ter em breve. Volta aqui para mim a imagem de bens que são apreendidos em operações policiais. Este carro aí foi apreendido numa operação há pouco tempo, e não sabemos o que vai acontecer com ele.
Mas teve um outro Camaro e nós mostramos no início do ano. Põe aí a imagem lá no início do ano de um Camaro que foi para a Polícia Rodoviária Federal. Lembram? O Lucas Abate estava dentro deste carro, inclusive ele é usado em operações especiais. Eu andei nesse carro aí, André. Tu andasse nesse carro, foi um privilégio, né? Poder passear num carro e um carro, né? Digamos que com o selo da Polícia Rodoviária Federal. O Lucas estava dentro, sim, estava dentro daquele carro, inclusive, solta a imagem. A gente não sabia, era para chamar o Lucas, cadê o Lucas? Aí veio o carro e, de repente, quem sai de dentro, esplêndido, pleno, um apaixonado por carro saindo de um Camaro, era o Lucas Abate. Mas o que eu mais tenho saudade disso é que a gente não usava máscara ainda nessa época. A melhor coisa que teve desse dia, essa recordação, é que não precisava ainda usar máscara para entrar. Espero que em breve a gente retorne para essa situação. Certamente. E aí o Lucas Abate, a gente está mostrando esse caso aí. Por quê? Porque há uma nova legislação no Estado que vai agilizar o uso, né? A apreensão destes bens, e esses bens, como carros, eles vão a leilão e isso é bom para todo mundo, só não é bom para o tráfico. Né? Mas é bom para a população, é bom para o governo. São carros que podem ser vendidos com preços são vendidos bem mais baixos do que o normal, não é verdade? Lucas. André, é uma lei nacional, na verdade, uma medida provisória que ganhou força de lei e os estados estão aderindo e podem incluir esses carros que são apreendidos em leilões. Aqui no estado já foram 145 itens vendidos e, segundo o Ministério da Justiça, tem mais de 3 mil itens, carros, joias, objetos eletrônicos, até mesmo mansões podem ser leiloadas. Isso depende da polícia incluir esses itens em um sistema do Ministério da Justiça que vai fazer esse leilão aos poucos. 5 leilões já foram realizados, 2 milhões de reais arrecadados e esse valor que não é perdido, é valor que volta para o Estado, que pode aparelhar, aumentar, comprar viaturas, munição, armas para as polícias. Então, como a gente diz, dinheiro do crime para ser utilizado contra o crime. A gente veio até esse depósito para mostrar que existem vários carros que estão aqui, à mercê do tempo, da depreciação, de todo tipo de situação que pode acontecer e que poderiam já ser incluídos nessa lista para serem leiloados rapidamente e para o governo poder obter esse valor. Como a gente bem disse, é bom para todo mundo, menos para o traficante, é bom para o Estado que ganha dinheiro e economiza, é bom para quem compra porque pode comprar uma BMW como essa daqui, um carro de luxo, até pela metade do preço de avaliação e sem nenhum débito, nada de PVA atrasado, nada de custo já compra do depósito. Limpinho, e é bom até mesmo... É bom até mesmo para quem perdeu o veículo, porque de repente vai ser absolvido lá no futuro e ao invés de receber um carro todo estragado, que ficou 5, 10 anos parado, a pessoa vai receber o valor de avaliação do carro na época da apreensão. Então dá para se dizer, André, é bom para todos os lados e que bom que essa burocracia está sendo agilizada para acabar com esse problema de carros muito tempo depositados em leilões. O Glauco já está de olho em vários modelos aí, pelo visto. Dá uma olhada só nesse BMW não, porque eu não vou ter o dinheiro do imposto depois. Mas dá uma olhada nos outros, tá, Lucas? Depois a gente conversa. Daquela caminhonete ali eu gostei também. Separei o Del Rey pra ti. O Del Rey. É de acordo com a minha faixa etária, é isso, né? Tá bom. Olha só, há pouco falamos sobre... Mais ou menos assim. Há pouco falamos sobre o pagamento de impostos e tal, de carros, de multas. E o pessoal, os argentinos, como é que eles pagam as multas? Eles pagam na saída na aduana, quando eles voltam para o país de origem, aí agora eles pagam nesse momento a multa. Obrigado, Lucas. A gente vai encerrando por aqui, lembrando que amanhã, a grande partida, um programa especial também amanhã a respeito, né, do grande jogo, o Grenal da Libertadores, o segundo na história da Libertadores Grenal, a partir das 21h15, transmissão pelo SBT, e às 19h20 hoje, no segundo edição, detalhes e também outras notícias com o Marcelo Chemali. A gente amanhã, 11h40, nesse programa especial no dia da Libertadores do Grenal, aqui no SBT. Obrigado pela audiência, pela companhia. Beijo carinhoso a todos. Tchau, tchau. Tchau, Glauco.